Queridos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. É um prazer mais uma vez trazer a mensagem de Deus ao seu coração nesta noite. E para tanto, o texto que iremos ler é Filipenses capítulo 2, a partir do verso 25, que diz assim: No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiros e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, do Senhor com toda a alegria, e honrem sempre os que são como ele, porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Esse texto da palavra do Senhor, mais uma vez a mesma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, quando Paulo estava preso, muito provavelmente em Roma, e estava com ele Epafrodito, que era um irmão da igreja em Filipe, e o apóstolo Paulo está mandando Epafrodito de volta a Filipos. E aqui podemos tirar algumas lições desse texto que nós acabamos de ler. Primeira coisa é que nós vemos o cuidado do apóstolo Paulo para com Epafrodito, o cuidado do apóstolo Paulo para com a igreja. O apóstolo Paulo pede à igreja e tem o cuidado e envia novamente Epafrodito, conforme diz o verso 25, e também o verso 28, quando diz que ele se apressou para que o coração da igreja, os filipenses, se alegrasse. Então estava preocupado em alegrar a igreja de Filipenses, a igreja de Filipe, porque a igreja lá, os irmãos, estavam preocupados porque sabiam, tinham notícia de que Epafrodito tinha adoecido gravemente. Então agora Epafrodito melhor, o apóstolo Paulo volta para que o coração dos irmãos se alegre. E não somente ele está preocupado com a igreja em Filipe, mas o apóstolo Paulo está preocupado com o Epafrodito. Quando, por exemplo, no verso 29, ele diz para a igreja lá em Filipe receber bem Epafrodito, recebê-lo com honra, porque ele deu a sua vida por causa da obra de Cristo, porque Epafrodito deu a sua vida. Então você receba ele bem, porque ele é um companheiro de luta, ele é alguém que honra o ministério que Deus chamou para ele fazer, a missão que Deus deu para ele fazer. Ele honra a obra de Cristo, portanto, honre-os. Isso me faz pensar que devemos honrar aqueles que labutam, aqueles que lutam na causa do Evangelho diretamente, aqueles que abdicam de outras questões da sua vida para se dedicar, por exemplo, à obra missionária. Os missionários em todo o mundo, no Brasil, no nosso estado, homens e mulheres que têm se dedicado, nós devemos honrá-los, porque são chamados para uma obra específica no reino de Deus. Então a igreja deve tratá-los bem, e Paulo tem essa preocupação. Epafrodito também está preocupado com o outro, não consigo mesmo. Assim como Paulo estava preocupado com a igreja Epafrodito está preocupado com o apóstolo Paulo, e por isso ele leva o suprimento, as necessidades que o apóstolo Paulo precisava. Ele vai socorrer o apóstolo Paulo, conforme diz o verso 30, e ao mesmo tempo ele se preocupa com a igreja, porque a Bíblia diz que, o texto que nós lemos diz que ele ficou angustiado, porque soube que a igreja estava preocupada com ele mesmo, mas ele estava preocupado com a igreja. E aí ele vai, nessa preocupação, atender, agora está presencialmente com a igreja de Filipe. E a igreja também não está preocupada consigo mesma, mas está preocupada com Epafrodito e com o apóstolo Paulo.
Tanto é com o apóstolo Paulo que ela envia Epafrodito para suprir as necessidades do apóstolo Paulo, e também está preocupada com Epafrodito quando soube que Epafrodito estava enfermo, com enfermidade, próximo à morte. Então vejam só que é um se preocupando com o outro. Nesses tempos de calamidade, também somos chamados por Deus a sairmos de nós mesmos e cuidarmos uns dos outros, suprirmos as necessidades uns dos outros, orarmos uns pelos outros, contribuirmos uns com os outros, contribuirmos com a obra missionária, socorrermos aquele que está aflito, orar por aquele que está aflito, quer fisicamente, quer emocionalmente. Então somos chamados a essa preocupação não conosco mesmo, mas com o nosso próximo, a termos cuidado conosco para não contagiar o outro, para não infectar o outro, né? Nós devemos pensar no outro e por isso também devemos cuidar de nós mesmos. Não somente isso, mas a segunda coisa que esse texto me ensina e nos ensina é que nós podemos perceber nesse texto que o irmão Epafrodito estava doente de enfermidade, beirando a morte, à beira da morte, como diz o texto. Então, uma questão física, ele estava com a necessidade da ausência da saúde física. E nós temos também aqui sentimentos emocionais, como tristeza, caso Epafrodito viesse a falecer, o apóstolo Paulo diz que seria acrescentado tristeza à tristeza. Epafrodito fica angustiado por saber que os irmãos estão com preocupação com ele. Então nós vemos sentimentos aí, preocupação, tristeza, angústia, como diz o texto. Então existem aspectos emocionais e existe aspecto físico, a doença física e questões emocionais. Isto é, nós como servos de Deus não estamos imunes a problemas de saúde física, não estamos imunes a problemas de ordem emocionais, porque somos servos de Deus. Não estamos imunes por questões de ordem espiritual também, porque somos servos de Deus. É por isso que precisamos, sobretudo, como diz o apóstolo Paulo, que o Senhor, como diz no verso 27, mas Deus teve misericórdia de Epafrodito e também do apóstolo Paulo, socorrendo e livrando Epafrodito da morte. Deus é aquele que nos socorre das nossas angústias, das nossas tristezas, das nossas preocupações, nos nossos problemas físicos. Creia nisso. E Deus também nos ensina, nos chama para ajudarmos uns aos outros, para compreendermos que somos frágeis e que, mesmo crentes, somos suscetíveis a problemas de enfermidade, a doenças, a questões emocionais também. Então não se culpe se não carregam a culpa, porque a aflição ou alguma situação pode acometê-lo. Porque acometeu o apóstolo Paulo e acometeu os servos e servas de Deus na Sagrada Escritura. Mas possamos contar com o socorro de Deus, que Ele nos socorre em todas as situações. Terceira coisa que eu gostaria de compartilhar com você, o texto diz que por causa da obra de Cristo, Epafrodito quase morreu arriscando a própria vida, e a ideia é que ele apostou, colocou em aposta a sua própria vida por causa da obra de Cristo. Ele entendeu, e devemos entender, que a obra de Cristo é maior do que a nossa própria vida, que a graça, a obra salvadora, a graça de Cristo precisa ser vivida por nós, proclamado por nós, porque é maior do que a nossa própria vida. Já diz o salmista que a tua graça é maior do que a própria vida, meus lábios te louvam e a ti bendizemos. Portanto, a graça de Cristo, a graça salvadora é maior do que a própria vida. Epafrodito entendeu isso, mas mais do que Epafrodito, que arriscou a sua própria vida, Jesus, ele entregou a sua própria vida, ele colocou a sua vida em xeque, morrendo na cruz do Calvário, para socorrer a mim e a você no tempo oportuno. Portanto, se você que ainda não abriu o seu coração para Cristo Jesus, abra nessa noite. Abra o seu coração para Cristo Jesus, recebam, porque Ele é aquele que socorre você, porque Ele morreu na cruz por você, para lhe dar a salvação, para que você entenda que a graça de Cristo é maior do que a própria vida, que a graça de Deus, que a graça de Cristo, a graça de Deus em Cristo Jesus,
provada na cruz do Calvário, por mim e por você, é maior do que qualquer força do universo, qualquer força maligna. A graça de Cristo é maior. Ele morreu, ele deu a própria vida para socorrer a mim e a você no tempo oportuno, no dia da salvação. Abre o seu coração. Você pode fazer aí onde você está, orar, buscar a face de Deus e dizer assim: Senhor, estou aqui. Abre meu coração, me socorre, salva a minha vida, liberta-me do mal, do pecado, do inferno e dá-nos conhecer da tua graça que socorre-nos nas angústias, nas aflições, nas tristezas e nas tempestades. Senhor Deus, bendito e eterno Pai, glorificado seja o teu nome. Nós te rogamos que o Senhor socorra aquele que está necessitando da tua mão, que se compadece, do teu coração compassivo. Ó Deus, daquele que está angustiado emocionalmente, daquele que está aflito fisicamente, daquele que está enfermo, ó Deus, visita com a tua mão poderosa. Visita aquele, ó Deus, que precisa reconhecer esse pecador e abrir o coração para Cristo Jesus. Dá, ó Deus, que ele experimente da salvação redentora, da graça que resgata o homem do inferno e do mal e do poder do maligno. Senhor, faz isso segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Muito obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um abraço no coração. Deus abençoe cada um de vocês. Continuamos juntos, firmes na fé. Um abração. Deus ama vocês. E vamos em frente. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém.